Oi, está começando o 90º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. É isso aí, episódio 90. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Eu gosto disso, dessa mistura de comédia e drama, de um jeito que você nunca sabe onde está o drama e onde está exatamente a comédia. Você ri em momentos tristes e chora em momentos alegres. É uma mistura total, uma abertura para as emoções, assim. Parece que não tem fronteira entre elas. Eu acho muito bonito. Ele é um mestre mesmo de puxar todos os fios e de demonstrar e também de fazer a gente entender. Quem se der o trabalho de querer entender, porque acho que não precisa entender nada para curtir o filme dele, muito pelo contrário, o negócio é pura experiência. Mas se você quiser puxar os fios ali, ele é totalmente psicanalítico, né? É magnífico. Bom, esses são o Fabrício Corsaletti e a Vera Iaconelli, que são os nossos convidados do episódio de hoje. A gente vai falar de uma figura que é muito querida e que é muito importante na cultura mundial contemporânea, em especial para os povos latinos. Pedro Almodóvar, grande cineasta espanhol que filmou clássicos como Mulheres à beira de um ataque de nervos, Átame, Tudo sobre Minha Mãe, Fale com Ela, acabou de ter 2 livros reeditados aqui no Brasil. Pate Difusa e Fogo nas Entranhas acabam de ser relançados pelo selo Tusquets, da editora Planeta, em tradução do Éric Nepomuceno. Nesse livro estão reunidas as crônicas sobre Pate Difusa, que é essa estrela pornô. Elas foram publicadas pelo Almodóvar nos anos 80 na revista La Luna, em Madrid. Tiveram já uma edição brasileira, já faz alguns anos, pela grande e pequena editora Dantes, assim como Fogo nas Entranhas, que também saiu lá atrás pela Dantes e está sendo republicado pela Planeta, e que mostra um grupo de mulheres que está envolvida numa fábrica de absorventes íntimos de um proprietário chinês. Além disso, o Almodóvar está com um filme novo na praça, Estranha Forma de Vida, que tem esse título tão português, né, daquele fado cantado pelo Caetano Veloso, está disponível no streaming pela plataforma MUBI a partir de agosto. O filme não chega a ser um longa-metragem, tem ali uns 30 minutos e é o primeiro que o Almodóvar faz falado em inglês. No elenco, Ethan Hawke e Pedro Pascal. Bom, e além desse lançamento de livro e desse novo filme, o Almodóvar também está surgindo num livro de poesia contemporânea brasileira. O Fabrício Corsaletti, que é um dos principais poetas da cena contemporânea brasileira, lançou um livrinho agora que é uma delícia e que tem um poema para cada filme do Almodóvar. La Ley del Deseo é o título dessa coletânea de poemas que acabou de sair pela editora Corsário Satã, uma editora incrível de poesia aqui de São Paulo. Já a Vera Iaconelli é psicanalista, colunista da Folha de São Paulo e uma grande especialista num assunto recorrente na obra do Almodóvar e também na do Fabrício Corsaletti, a maternidade. Ela tem uma coleção na editora Autêntica chamada Parentalidade e Psicanálise. Vale a pena conhecer os textos. E ela também está preparando um livro agora justamente sobre esse assunto que diz respeito a todos nós, as nossas mães. Então vamos lá ouvir a conversa entre o Fabrício Corsaletti e a Vera Iaconelli. Sejam muito bem-vindos aqui ao 451 MHz. Obrigada, Paulo. Que delícia a gente estar junto aqui, eu, Fabrício, você, a gente poder conversar. Uma delícia. E o tema também é bárbaro. E você também, Fabrício. Obrigado, Paulo, pelo convite. É um prazer estar aqui com a Vera e com você. Então, Vera, qual é essa lei do desejo aí? O título do livro do Fabrício, La Ley del Deseo, e que é um dos grandes filmes do Almodóvar, né? Qual é a lei do desejo, assim, segundo a sua ótica? Então, para a psicanálise, o desejo ele surge da lei, né? Ele só é possível de ser formulado a partir da linguagem. E a linguagem é a lei que nos oprime e possibilita, né? Possibilita a nossa humanidade e, ao mesmo tempo, ela cria ali um espaço que a gente chama de castração. Então, a partir dessa relação com a linguagem é que o desejo pode se estabelecer. Então ele é o nosso motor e aquilo que eternamente nos escapa. Então é uma lei tão paradoxal, né? Acho que a grande graça da psicanálise é que a gente imagina, ainda mais hoje, né, com o neoliberalismo, com a atualidade, imagina que tem controle sobre o desejo, que confunde o desejo com a vontade, eu quero isso, eu quero aquilo, aquele outro. Mas como o Almodóvar e o Fabrício tanto mostram, hein, com as suas obras, com as suas expressões, o desejo é justamente aquilo que escapa e que a gente não controla e que a gente nunca satisfaz plenamente, né? Então
Então, esse é um dos paradoxos da questão da lei do desejo. Nos funda, nos escapa, mas, ao mesmo tempo, está submetida a uma lei que é maior do que a gente, né? Que é a própria linguagem, no caso. Muito bom. E aí, Fabrício, e para você, que desejo foi esse de escrever sobre Almodóvar, né? Você é um grande cinéfilo, grande leitor, mas é uma ideia interessante. Você já tinha trazido o Bob Dylan para sua poesia recentemente, escreveu um livro psicografando, entre aspas, o Bob Dylan. E agora, que livro é esse do Almodóvar? La Ley del Deseo. Esse livro eu escrevi em 2021, durante a pandemia. Eu ainda estava super em quarentena, trabalhando em casa. E aí fiquei revendo um monte de filmes que eu gostava, que eu tenho ainda um DVD, acho que é o último aparelho de DVD do Brasil, assim. Daí tinha um do Volver. Quando eu terminei de ver esse filme, deu vontade de escrever um poema sobre algumas cenas ali do Volver. E consegui fazer o poema. Saiu de um jeito estranho, assim, uma coisa que não tinha a ver com o que eu estava fazendo antes de ver esse filme, que eu estava escrevendo muito durante a pandemia. O livro do Bob Dylan também eu escrevi durante a pandemia. Eu não tinha contato humano, né? Então era música, era cinema. Aí quando eu terminei esse poema sobre o Volver, eu fui atrás de ver outros filmes dele e fiz acho que 3 ou 4 poemas. Isso foi exatamente o que aconteceu com o livro de sonetos do Bob Dylan. Eu falei, vou fechar um conjunto de poemas, dar um título pro conjunto, com uma série de poemas, e guardo isso, né? Não estava pensando em escrever um livro sobre nenhum dos dois, assim. E aí não parou, aí a lei do desejo continuou, assim. Vi o filme com um caderno, aí começou a virar um procedimento mesmo, assim, consciente. E anotava um monte de coisas nesse caderno, que às vezes eram frases ditas pelos atores e tal, mas às vezes eram comentários sobre questões de fotografia, sínteses da história e tal. E aí eu sentava, depois de ver cada filme, e tentava fazer o poema. E um dos DVDs tinha um extra, que era um curta-metragem, que chama La Concejala Antropófaga, que é a vereadora antropofágica, né? Que é muito engraçado. E aí eu tive a ideia de fazer uns extras pro livro, porque aí eu comecei a pensar em livro, eu vi que ia ser um livro muito curto para publicar, só sobre os filmes do Almodóvar, e comecei a fazer uns poemas que tinham alguma relação com o universo dele. Então eu descobri uma reportagem num jornal que era exatamente a mesma lógica de uma reportagem que um dos atores lê num dos filmes, no Abraços Partidos. Aí fiz os 2 poemas espelhados e tal. Depois, quando eu fechei o livro, achei que estava pronto, comecei a escrever um monte de poemas sobre mãe, sobre a minha mãe, no caso. Falei, bom, acho que tem a ver também. Deixei meio de lado, assim, mas no final esses extras são metade do livro, né? Que são poemas que não são diretamente ligados à obra dele, mas tem a ver com o universo dele. O seu livro tem extras, então, também, né? O seu livro é como se fosse um DVD que você acrescentou algum conteúdo. Ô Vera, essa lei é muito absoluta, na verdade, também, né? Não é uma lei para regular, para moderar, né? A lei do desejo. Ela é uma lei imperativa, né? Que acaba sendo aplicada, vamos dizer assim, né? Exatamente isso, que nos escapa, né? O que nos assola. Tem uma cena do Almodóvar que eu acho, assim, magnífica, do Glória e Dor, que é autobiográfico, enfim, mas ele é uma criança pequena e, de repente, ele vê um homem nu, magnífico, num Apolo, assim, se banhando, uma pessoa que estava cuidando, arrumando a casa, em casebre muito, muito pobre, mas uma cena muito onírica, né, com aquela luz de cima. Ele cai de cama, com febre, doente, daquela imagem daquele corpo. Assim, então tem algo ali que escapa à própria significação. A ideia é um pouco de fall in love, né? Ele cai de cama, tem uma febre de paixão porque ele não pode pôr em palavras, ele não consegue encontrar com a idade que ele tem, até com o tamanho do corpo que ele tem, né? Não consegue dominar o que ele sente ali. É uma pura experiência que ainda não passou pelos desfiladeiros dos significantes, então ele não consegue se apropriar, escapa e ele adoece. Isso é absolutamente magnífico. Ele vai levar anos para poder falar desse desejo pelo corpo dos homens e poder fazer o cinema, e poder fazer tudo que ele faz com isso e viver uma vida amorosa com o homem, enfim, tudo que se desdobra daí. Mas essa é uma cena na qual alguma coisa escapa ao que é possível de contornar, do que seria nomeável, do que estaria dentro da lei, do que estaria nos conformes, né? Então tem sempre esse excesso e que a gente vai tentando encaixar em algum lugar, dar algum destino que seja mais sublime, como diria o Freud, né? da sublimação, que possa ser inteligível. Senão a gente vai caindo doente sucessivamente e a vida não anda, né? Então a vida tem que andar com isso que é esse coice, né, que ele leva nessa cena de prazer, né? Isso me lembrou aqui alguns versos do Fabrício, né? O Fabrício é um poeta que trabalha muito com a infância como um material. Isso é uma coisa que te fisgou, Fabrício, no Almodóvar, a questão da biografia dele, um pouco, esse trajeto dele como artista. A infância é um tema, né, do
de alguns filmes, né? Acho que sim, porque o último filme que eu vi do Almodóvar no cinema foi o Dor e Glória, e foi um filme que mexeu muito comigo. Aquela cena final, eu lembro quando eu saí do cinema, falei, putz, se a obra do Almodóvar acabasse agora, seria o melhor final possível para a obra dele, que é aquela cena da Penélope Cruz com o menino, eles vão dormir na estação de trem, e aquilo já é incorporado no filme dentro do filme. Porque aquela cena já aparece no meio do filme como uma cena realista. Eles vão pro povoado ali, onde tem essa casa que a Vera descreveu. Mas aí volta essa cena no final, de maneira já simbólica e metalinguística. A câmera se afasta deles, dá para ver a mulher que está captando o som, assim, com um microfone, né, próximo da Penélope Cruz. E aí vai escurecendo e ficam só os dois, assim. É uma cena, parece uma Madonna, assim, renascentista, com o seu menino, assim. É lindo, aquilo é um símbolo da obra dele toda, né? Então, acho que sim, acho que tem uma coisa de infância que me pega, mas não só. Eu acho que o que eu mais gosto do Almodóvar tem a ver com um negócio que tem nesse filme. O Antônio Bandeiras vai ser operado e ele estava numa crise criativa, não estava conseguindo escrever e nem filmar, com muitas dores, né, no corpo inteiro. E o médico é meio amigo dele. E quando ele tá para ser operado, ele é anestesiado, ele fala pro médico, eu voltei a escrever, doutor. E o médico fala, é uma comédia ou uma tragédia? E ele fala, isso não dá para saber até... E aí ele apaga. A anestesia bate, ele dorme. Eu gosto disso, dessa mistura de comédia e drama, de um jeito que você nunca sabe onde está o drama e onde está exatamente a comédia. Você ri em momentos tristes e chora em momentos alegres. É uma mistura total, uma abertura para as emoções, assim, parece que não tem fronteira entre elas. Eu acho muito bonito. Paulinho, queria comentar, porque é muito provocativo isso que o Fabrício fala, assim. Primeiro, você traz a questão da infância, né, Paulo? E a infância do Almodóvar, que é tão magnífica pra gente, é uma infância muito psicanalítica, vamos dizer assim, no sentido de o sexual tá colocado ali. Não é uma infância na qual se imagina a pureza da criança, né? Toda essa questão da sexualidade, do sexual... está colocada desde o começo, em vários momentos, até de um jeito violento. Violento porque podem acontecer abusos, porque podem acontecer violências contingenciais, mas violento também como na cena onde a criança sofre uma violência diante do tamanho do desejo em relação às potências dela ali de corpo e de significante, né, de significar a cena. Então acho que isso é legal. E essa mistura. E o infantil, que também é bem caro a psicanálise, eu diria, que é aquilo em nós que permanece mesmo que depois que a infância passa, né? Porque para o Freud a infância acaba, ela é um tempo cronológico do desenvolvimento do corpo, mas o infantil em nós nunca vai acabar, né? Por isso que fica lindíssima essa cena que o Fabrício descreve, que no final é uma cena renascentista, é uma cena do começo do filme, é uma cena atual, mas esse infantil, ele é perene, é a fonte do inconsciente, né? E aí quando você fala do humor, né, Fabrício, quer dizer, o Almodóvar, ele usa todas as formações do inconsciente, então o xiste, o sonho, o sintoma, tudo está colocado ali. E o xiste, o humor, ele também é uma formação do inconsciente, ele também é um jeito da gente fazer passar pela alfândega das repressões, né, dessa peneira do que a gente deixa ou não passar, que o eu deixa ou não passar. O xiste faz a gente passar, né, porque através da piada você tem um alcance ainda maior daquilo que não poderia ser dito. Quando você ri onde não deveria, você deixa passar um prazer inconfesso por aquilo que você não deveria tá sentindo prazer, né? Então, ele é um mestre mesmo de puxar todos os fios e de demonstrar e também de fazer a gente entender. Quem se der o trabalho de querer entender, porque acho que não precisa entender nada para curtir o filme dele, muito pelo contrário, o negócio é pura experiência, mas se você quiser puxar os fios ali, ele é totalmente psicanalítico, né? É magnífico. É um parque de diversões para um psicanalista, o Almodóvar, né? A Espanha, em que ele se cria e aparece, é meio anti-Viena também. Você falou essa sexualização por todos os lados. É o contrário do que a gente imagina como sendo o berço da psicanálise, né? De uma sociedade de uma repressão extrema. Por outro lado, era um país extremamente autoritário também, né? Eu não sei se dá para dissociar a emergência da obra dele do franquismo, né? Daquele pai autoritário que fazia sombra sobre todo mundo e que deixava as crianças e as mulheres sozinhos, né? Dá a impressão também que essas grandes duplas de mãe e filho e mulheres incríveis, as grandes personagens femininas são muito boas, são apaixonantes. Então, não sei, tô aqui divagando um pouco, não sei se alguém quer me ajudar aqui, mas... eu quero ouvir essa conversa sobre as mulheres, que tal? Fabrício, é com você então agora. Eu tava pensando aqui, você falou da biografia e dessas duplas de mãe e filho e tal, e nesse Dor e Glória também tem uma cena que eu gosto muito, que ele tá com a mãe dele no hospital, ela tá
velha, doente e tal, e ela tá contando uma história de fantasma para ele, e ele fica muito atento, ela fala, pode parar com essa cara de narrador, não vai colocar isso num filme seu. E ele fala, mas por que isso? Ela falou, não, eu não gosto de autoficção. Ele falou, mas o que você sabe de autoficção? Eu falei, eu li um artigo sobre você e tal, não sei o quê. E ela fala, as vizinhas do pueblo, elas não gostam que você fica fazendo delas personagens dos seus filmes. Ele fala, mas eu não poderia tratá-las com mais devoção do que eu trato, devoção e amor. Ela fala, não interessa, elas não gostam. Mas eu acho legal essa cena que ele fala, eu devo tudo a elas. Quem eu sou, eu devo a essas vizinhas do pueblo. Eu acho que o Almodóvar ele fica na oposição, principalmente em relação às mulheres. Ele é um voyeur, assim, né? Ele é o cara que está sempre querendo ouvir conversa de mulher. Tem uma entrevista do Almodóvar no Roda Viva. Ele fala, eu pagaria qualquer coisa para ser invisível e entrar numa sala com 4 mulheres conversando. E eu acho que os filmes dele são isso, né? Tem uma cena que é exatamente isso no Tudo Sobre Minha Mãe, que eu acho que é o grande filme dele, em que estão as 4 atrizes principais do filme numa sala conversando e tomando champanhe. E eu acho que essa é a posição dele, assim. E, no fundo, acho que todo artista é um pouco voyeur, é um pouco o cara que está observando, está de fora, né? Quer roubar aquilo para a própria linguagem e tal. Ele é criança na sala, é aquela criança que está ouvindo a conversa dos adultos, Eu né? acho que é exatamente isso. Essa ideia da infância infinita aí que a Vera falou, é a infância infinita passando por essas conversas todas. Eu acho que passa também por esse tema tão fundamental também da psicanálise, que é o que quer uma mulher, né? Qual é o desejo da mulher? Porque faz supor, então, que o desejo do homem está dado, a gente já sabe o que é, e a mulher é o enigma. Não, o enigma do desejo é o enigma do sujeito. Mas as mulheres se debruçam mais sobre esta questão, e as mulheres, elas são depositárias de um grande enigma da origem, porque como as pessoas com útero, né, muito identificadas com o gênero feminino, socialmente identificadas, né? São as pessoas da onde saem os corpos. É como se a gente pudesse obter alguma resposta ali, afinal, de onde eu vim, né? Vim daquele buraco ali que é daquela pessoa, então deve estar ali a resposta sobre a minha existência. Mas a gente sabe que, na verdade, a resposta sobre a existência não está no corpo, ela está no desejo do outro, aí que está. Então, no desejo do outro sobre mim. Então, que essa mãe, que esse pai, né, tenham se dedicado a mim e que me tornou um ser humano. Então, como essas mulheres do Almodóvar e também do Freud eram mulheres que eram as cuidadoras, não só principais, mas únicas, né? Você bem lembrou aí também na questão do franquismo, acaba que o desejo sobre mim é o desejo dessa mãe, por força de ser quem ficou para estar nesse lugar, né? Então, é muito linda essa pergunta dele, porque é uma pergunta de todos nós sobre o desejo que nos engendra, e que ele coloca nessas mulheres. E aí eu acho que o Almodóvar, ele já é um cara colocado já dentro do circuito lacaniano, porque ao contrário do Freud, que pensa, bom, o grande desejo da mulher é ser mãe do marido, mãe do filho, e o que ela goza mesmo é cuidando do bebê, e vão parar com essa bobagem dessa mulher querer outra coisa com outra pessoa, porque o sexo na mulher vai se resumir meio à maternidade. O Lacan, ele já fala, não, uma boa mãe é mais mulher do que mãe. Uma boa mãe é aquela pessoa que tem um para além do filho. Aí quando a Almodóvar bota como mãe a Penélope Cruz e não uma matrona, desculpa, mas ali transborda uma outra coisa, transborda uma sexualidade para além da maternidade, né? Ele está dizendo, olha, essa mãe que me interessa, essa mãe que eu quero escutar, é uma mãe que é uma mãe, mas é acima de tudo uma mulher. Uhum. E eu quero saber do desejo dessas pessoas, né? Que podem falar do próprio desejo, que os homens não falam, né? Então eu acho que é uma conjunção de fatores muito ricos, né? E eu fiquei pensando aqui também no próprio cinema espanhol, com as mães que aparecem, né? Tem aquele famoso Mamãe Faz 100 Anos, do Carlos Saura, que a mãe era aquela matrona latina. Eu pensei também no Esse Obscuro Objeto do Desejo, do Buñuel, aquele filme extraordinário em que tem essa troca de atrizes, né? Parece que é uma linha evolutiva de representação da mãe no cinema espanhol, né? Parece que tem a ver muito com isso que você está falando, Vera, de pôr a Penélope Cruz como mãe, justamente, né? Ela seria, numa narrativa tradicional, ela estaria em outro papel, né? E esse pai tão autoritário aí, essa questão do franquismo, essa coisa política, vocês enxergam isso na obra de forma explícita? É uma coisa da movida madrilenha, né? Os primeiros filmes do Almodóvar são punks, né? O primeiro são sketches muito provocativas, libertárias, né? Tem aquela cena das ereções gerais, né? Para escolher o melhor pau da noite.
É tudo muito engraçado e provocador, assim. Eu vejo como uma atitude bem anos 80 mesmo, bem punk, né? É uma reação ao fim do franquismo, né? Que é de 75, né? O final ali. Ele já estava filmando, né? Eu nunca vi esses curtas-metragens dele anteriores ao Pepe Lucy Bon, né? Mas a primeira cena do Pepe Lucy Bon é a personagem estuprada. Para se vingar do estuprador, que é um policial, ela começa a ter aulas de crochê, alguma coisa assim, com a esposa do policial. E nessa primeira cena, essa esposa policial recebe uma chuva dourada na boca, assim. Mas ele gosta de trair também o espectador, né? Por exemplo, eu penso no Fale Com Ela, que você se encanta por aquele enfermeiro, e aí até outro tema, essa obsessão com a saúde, hospital, tratamentos, que tem vários filmes. Mas esse enfermeiro tem um carisma enorme. 20 minutos depois você descobre que o cara é um monstro, né? Olha, é tão curioso, Paulo, você perguntar dos homens e a gente tem que parar um tempinho. Porque, na verdade, os homens que me chamam a atenção na obra dele como homens que têm alguma coisa forte, no bom sentido do forte, não são cis nem heterossexuais. São figuras outras, né, que aparecem. É um outro masculino, é uma outra virilidade que está em jogo ali, né? Quer dizer, o pai do Tudo Sobre a Minha Mãe, que vai ser procurado, né? Na verdade, é um pai que nem homem quer dizer, é uma mulher trans, enfim. Ele faz um jogo no qual este homem cis e hétero, até onde eu lembro, mas acho que a gente poderia pesquisar isso, valeria muito a pena, é o estuprador, é o que tentou atacar a enteada e foi morto. Então, assim, essa virilidade, acho que ele está denunciando, né? É claro que não é para destruir os homens cis e heterossexuais, mas acho que ele está falando do franquismo aí, né? De uma certa virilidade que é, né, intrinsecamente violenta, porque ela é baseada na opressão de alguém, baseada no fato de que é o homem universal e o resto é objeto que tem que ceder, porque é preto, porque é mulher, porque é gay, porque não importa, né? Então, eu acho que ele está atacando também um tipo de virilidade que é super condenável, mas acho que a gente só lembra do Almodóvar em termos das mulheres dele, e acho que caberia muito levantar esses homens dele. Tem um personagem masculino hétero, cis e tal, do Julieta, que eu acho que é muito modelo do que o Almodóvar tolera nesse tipo de homem, que é um cara que fica meio de lado assim na história, dando um apoio muito de leve assim para a personagem principal. É quase uma escada da dor da Julieta, né, daquela mãe que a filha desaparece e tal. Ele aparece bastante, esse personagem, mas você não se aprofunda, ele fica meio de lado assim. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida volta para a conversa com o Fabrício Corsaletti e a Vera Iaconelli. Bom, agora eu tenho um recado para você. A partir do mês de junho, a 451 ampliou o espaço dedicado à temática LGBTQIA+, com a editoria Livros e Livres. A gente quer trazer mais visibilidade a toda uma produção editorial que foi historicamente marginalizada, mas que hoje vive um momento muito rico em várias áreas da produção, como literatura, ciências sociais, direito, história, enfim. Tem muito livro sobre a cultura LGBT. A editoria tem espaço fixo na revista impressa, uma newsletter mensal dedicada aos livros LGBTQIA+, que eu convido você a assinar agora mesmo, e está sob o comando do grande Renan Quinalha, que é professor e pesquisador e se dedica basicamente à memória e aos direitos LGBTQIA+, e ao direito à cidadania. O projeto tem apoio do Fundo de Direitos Humanos dos Países Baixos. Para receber a nossa newsletter, basta se inscrever no nosso site. E se você quiser receber a revista na sua casa e ainda fazer parte do nosso clube de benefícios, que dá descontos de até 40% em livros e outros produtos culturais, é só fazer uma assinatura agora mesmo. É só acessar 451.com.br ou clicar no link que está na descrição desse episódio. E agora vamos para a segunda parte da conversa com o Fabrício Corsaletti e a Vera Iaconelli. E voltando a esse enfermeiro, que também é isso, é o estuprador, é um personagem masculino hétero e cis, né, branco e tal, que estupra a pessoa que está em coma, né, a mulher. Eu não consigo nunca esquecer o fato de essa história ter acontecido no Rio de Janeiro e o Almodóvar ter lido isso no jornal e ter também, assim como o Fabrício fez, puxou dali esse filme, né? E num país que ainda hoje tem acontecido cenas parecidas. Nesse sentido, tem uma conexão com a barbárie brasileira que eu nunca consigo esquecer nesse filme aí específico.
Então, mas eu tenho a impressão que ele faz uma leitura... O ato, sim, é um ato de estupro, evidentemente, mas ele faz uma leitura na qual o estuprador, ele é minúsculo, né? Perto da mulher gigante. Ele idolatra ela, de uma certa forma. E o estuprador, ele faz o contrário, né? Ele transforma a mulher num objeto que não tem desejo próprio. É interessante, eu acho que dá uma conversa sobre esse personagem. Eu acho que é um personagem bem complexo para pensar, porque ele era totalmente devotado a ela, né? Ele quer entrar dentro do corpo dela. O Almodóvar, ele faz essa riqueza no personagem, ele cria uma ambiguidade bem desconfortável, até para mim, como mulher feminista, né, claro, né, denunciadora das violências. Eu acho que o personagem dele não é tão realista, porque é um personagem que, na verdade, depois desse ato, ela volta à vida, né? Ela sai do coma. E o outro que tá lá cuidando, ela não volta, lembra? A toureira não volta, né? Acho que é uma questão também importante, porque ali tem um homem bom, ele não larga ela, ele fica até o final, cuidando da companheira, inclusive por influência do enfermeiro, né? Que fale com ela. Ali tem um daqueles curtos-circuitos do Almodóvar, sabe? No qual se encontra o oposto em si mesmo, né? Porque ele comete um ato de violência ao mesmo tempo que é uma cena de adoração, e algo ele insufla dentro dela, que é a palavra, e ela volta, né? Então, não sei se tem um paralelismo direto com as cenas de violência que a gente vê. Eu acho que talvez tenha uma outra conotação. Tô louca para assistir hoje de novo esse filme, para rever. E tem esse sopro de vida que o Fabrício evoca até no poema dele do livro. É um sopro que vem por um outro lugar, né, Fabrício? Aquele poema que começa: pelo peido se reconhece a mãe. Isso faz um pouco daquela mescla de comédia com drama, né, que você estava falando agora há pouco, né? Essa cena é uma cena emocionante, que é um absurdo, né? Ele tem muito humor absurdo e tal, né? A Penélope Cruz está no banheiro, né, da casa da irmã, onde tem um salão de beleza improvisado, que é das coisas mais divertidas dos filmes dele. E a mãe, que supostamente morreu, tá lá como assistente russa da irmã dela, né? E aí ela vai ao banheiro e reconhece o cheiro do peido da mãe. E ela sai farejando o ar, assim. É muito engraçado aquela cena. Comovente a cena e, ao mesmo tempo, cômica, né? Uma coisa absolutamente... E, de novo, o corpo da mãe, né? Esse lugar, né? Se a gente for lembrar que para criança pequena, não sabendo exatamente como são os órgãos sexuais, a gente não nasceria da vagina da mãe mais do ânus. A fantasia da criança pequena, uma das hipóteses que ela faz, é que a mãe defeca a gente, né? Basicamente, assim que os bebês nascem. Depois ela vai descobrindo que tem alguma coisa de diferente. Mas é curioso querer saber o que se passa a ponto de saber o cheiro, né, do peido da mãe, né? Essa intimidade desse corpo, da qual se foi tão íntimo que se fez parte dele, né? É meio proustiano, né? Essa coisa do cheiro do peido da mãe ecoa no poema que está ali nos extras do livro, que é o poema Minha Mãe é Minha Dentista, que é um poema autobiográfico do Fabrício, evidentemente sobre a própria mãe, em que ele, inclusive, evoca o cheiro da roupa branca dela, o avental de dentista. Fabrício, quer falar um pouco sobre esse seu poema odontológico? Esse poema está nos extras do livro. Quando eu terminei de escrever esse poema, eu achei que eu escrevi esse livro inteiro para escrever esse poema. Vou cometer uma indiscrição aqui, se minha mãe ouvir esse podcast, ela vai me perdoar. Mas, assim como a mãe do Almodóvar, minha mãe, uma vez, quando eu comecei a escrever, ela falou: para de escrever sobre a gente aqui, né? Inventa outro tema aí para você. E aquilo ficou na minha cabeça um tempão, assim. Eu escrevi um poema, inclusive, sobre essa conversa com ela. Bom, até que eu arrumei outros temas, né? Mas no fim voltou, né? O desejo que escapa, que a Vera falou. Então, eu fiz esse poema, que é o poema mais longo do livro, chama Minha Mãe e Minha Dentista. E no meio do poema eu falo: minha Madeleine é a camisa branca da minha mãe depois do trabalho, seu cheiro de dentista. Uma vez fiquei atrás de uma dentista na fila do cinema. Reconheci o cheiro da minha mãe na hora. Tremi de alegria. Meus pais são dentistas, né? Então, chegavam pro almoço em casa quando eu era moleque, abraçava, tinha aquele cheiro. Qual é o produto que dá o cheiro de dentista? Eu já pesquisei, esqueci agora. Mas então, quer dizer que o livro que chama La Ley del Deseo podia ser tudo sobre minha mãe também? Poderia, eu até pensei por esse título. Mas eu gostei mais do La Ley del Deseo. Foi o seguinte, quando eu terminei o livro, eu tava com vontade de pintar. Isso nem foi na pandemia, foi ano passado. E eu tava pintando umas coisas, não tava dando certo. Eu não sei pintar, mas comecei ali, comprei umas telas, umas tintas acrílicas, e comecei a tentar fazer umas coisas. Fiz uns 4, 5 quadros, assim, não ficaram legais. E aí eu lembrei do livro que eu tinha acabado de escrever, do Almodóvar, e uma das coisas que eu
adoro o Almodóvar, como todo mundo, assim, que gosta do Almodóvar, é a coisa das cores, né? Que ficaram muito marcantes, assim como marcas do estilo dele, mas que nos primeiros filmes não tem, né? O segundo filme dele, O Labirinto de Paixões, é um filme muito feio do ponto de vista da fotografia, assim, muito legal o roteiro e tal, mas muito feio visualmente. E no final do filme aparece uma jaqueta de couro vermelha, assim, dá uma sensação de que aquilo é a célula que vai dar origem ao Almodóvar dos anos 90, né? E aí eu fui pegar um pouco essa paleta de cores do Almodóvar para tentar fazer alguma coisa com pintura e tal. E o primeiro quadro que eu consegui fazer, que eu gostei, foi justamente dois seres, assim, nem são exatamente pessoas, se beijando. E eu escrevi La Ley del Deseo. Depois eu fiz 20 e poucos quadros, todos com essa paleta de cores dos filmes dele, com frases e cenas dos filmes. Acabei expondo agora, né? Fiz uma exposição agora, chamava Bares Mentais, que tinha os bares que eu inventava também, mas metade da exposição eram os quadros que tinham a ver com o livro e com os filmes do Almodóvar. Tô olhando pro meu aqui, viu, Paulo? Que eu também fui lá e comprei, amei. Eu trabalho olhando pro meu Bar dos Videntes de Férias, maravilhoso. Gostei muito, a exposição muito linda, parabéns. É uma exposição de um artista iniciante que já foi elogiado pela crítica de arte, teve curadoria do Diego Matos, que é um dos principais curadores aí da nova geração, o Rodrigo Naves, que é um crítico aí da velha guarda, super influente, elogiou também. Então, nasce um artista, né, Fabrício? Isso é uma maravilha seu interesse poético mesmo pela pintura. Está prosseguindo? Vai continuar ou foi um projeto com começo, meio e fim? Não sei te dizer, eu não estou pintando agora e me deu um certo esgotamento. Assim, eu pintei 130 quadros em um ano. Minha casa não dava para andar aqui de tanto quadro que tinha pela sala. E agora eu estou entregando os que eu vendi e tal, e estou sem nenhuma vontade de pintar, na verdade, vontade de escrever. Estou escrevendo um livro novo aqui. Então não sei, mas não vou fechar essa porta, né? Eu gostei da experiência de pintar. Maravilha. E você publicou recentemente, além desse livro, O Engenheiro Fantasma, que saiu pela Companhia das Letras, que é um livro sobre o que teria sido do Bob Dylan se ele tivesse se exilado em Buenos Aires, né? E também o livro que saiu pelo Círculo de Poemas, né? Que é o São Sebastião das Três Orelhas também, que é um livrinho de poesia sobre um lugar específico. Quer falar um pouquinho desses livros recentes? Eles se articulam? Você falou o Bob Dylan tem a ver um pouco, vamos dizer, com esse Almodóvar. Tem a ver no sentido, não que eu saiba analisar meu próprio trabalho, mas de me meter a escrever sobre universos que não são exatamente o meu, né? Então, no caso do Bob Dylan, saiu de um sonho que eu tive, que o Bob Dylan tinha se autoexilado em Buenos Aires nos anos 80 e morava lá há 30 anos, anonimamente, tinha escrito um livro de sonetos lá. E no sonho eu quase pego o livro assim para ler, o 200 Sonnets, e aí eu acordei. Eu falei, putz, aí eu fiquei com vontade de ler esses sonetos, acabei escrevendo o livro. São 56 sonetos, que quem fala os sonetos é esse suposto Bob Dylan exilado em Buenos Aires. E o do Almodóvar é isso também, né? Ficar entrando na estética, no universo de um cineasta espanhol, que não é exatamente da minha geração. Então também tem esse deslocamento, assim, né? E o São Sebastião das Três Orelhas foi uma encomenda da Marília Garcia e do Leonardo Gandolfo, da editora Luna Park. Mas aí eu já tinha esses poemas sobre a região de Gonçalves, na Serra da Mantiqueira. Eu selecionei o que eu tinha, fiz mais 2 ou 3 poemas que tinham a ver ali com aquilo. Então, assim, são livros muito com temas fechados. Eu acho que o que eles têm a ver é isso, assim, né? Esse do Almodóvar e do Bob Dylan tem a ver com outros artistas, mas o de São Sebastião das Três Orelhas também é um universo muito fechado, não é a minha rotina em São Paulo, é mais uma coisa da exceção da minha rotina. E você, Vera, está preparando um livro dos mais esperados aqui, pelo menos na redação da 451, para esse ano ainda, é isso? Sai em outubro, já está entregue, já está diagramando e... Também está muito esperado por mim, viu, Paulo? Porque depois que você entrega, você quer no dia seguinte. Você quer ir lançar no dia seguinte. Aí leva mais uns 2, 3 meses. Então eu tô animada. Que bom. E você quer dar uma palhinha sobre o que é? Porque você produz também muito, assim como o Fabrício, você tem coleção de livros na Editora Autêntica, né? É isso? Isso, eu organizo junto com a Thais Garrafa e a Daniela Tepperman uma coleção de parentalidade e psicanálise. E esse livro que eu escrevi sozinha se chama Manifesto Antimaternalista. Então eu tento denunciar em que pontos da psicanálise a gente tem um discurso maternalista, que é aquele que acha que mãe e mulher se confundem, e como isso chega até hoje na falta de políticas públicas para a maternidade, em outros rincões, e como a psicanálise contribui muito para o discurso maternalista e como a gente pode se livrar disso para parar de perpetuar tanta injustiça, né?
Então, é um livro que eu acho que vai poder ser lido por advogados, juízes, professores, para dar uma luz, mas não vai ser isento de polêmica, não. Eu acho que vai também causar um pouco. Será que o título é Tudo sobre Nossas Mães, talvez? Poderia ser, por que não? Bom, olha, muito bom conversar com vocês sobre poesia, cinema, psicanálise. Acho que esse cruzamento aí, né, que é o que define um pouco da nossa formação, da educação sentimental, né, de um poeta, de um intelectual, de uma intelectual como vocês aqui, é muito legal. E olhar de onde nascem essas obras. Parabéns, Fabrício, pelo livro La Ley del Deseo, que está na editora Corsário Satã, que é uma editora super legal. Quer falar da editora? Porque é uma editora pouco conhecida, né? É uma editora muito boa. Eu gosto muito da coleção de poesia deles, que são os livrinhos pequenininhos, muito bons de ler, assim. Tem muitos autores bons lá. E aí, conversando com o Fabiano Calisto e a Natália Agra, que são os editores da Corsário, eu falei desse livro, eles se animaram e logo a gente já assinou o contrato, assim. Foi uma coisa inesperada e rápida e tal. Mas é uma editora muito boa de poesia. Vale a pena procurar. E queria agradecer aqui a Natália e o Calisto, né? A Natália Agra e o Fabiano Calisto, pela acolhida. Maravilha. E, bom, já que a gente falou também de metalinguagem, para o final eu queria que a gente falasse aqui dos finais preferidos de filmes do Almodóvar. Você já mencionou um deles aí. Eu gosto muito do final daquele filme A Má Educação. É aquele caso de um cineasta, né, que tem uma paixão louca por um aspirante a ator e tal. Era desses finais bem tradicionais que dão uma espécie de resumo do que aconteceu com cada personagem, né? E o final ele foca no diretor, que fala sigue haciendo cine con pasión. Parece um pouco ele se colocando de novo. Eu aplicaria isso a vocês dois também. Siguen haciendo poesia e psicoanálisis con pasión. Quais são os finais preferidos de vocês aí do Almodóvar? Eu acho que o meu preferido é o do Dor e Glória, esse que eu já falei hoje. Mas o final do La Ley del Deseo, faz tempo que eu não vejo esse filme, mas eu lembro que no final, depois de um assassinato, todo tipo de confusão, assim, toca aquele bolero Lodudo, do trio Los Panchos, que é maravilhoso, assim, no meio daquela bagunça, começa a tocar esse bolero que eu adoro. As trilhas sonoras são maravilhosas também, era outro assunto para um podcast inteiro. São. E você, Vera, qual o final? Você tem um final predileto ou não? Então, a minha memória é totalmente impressionista, assim, uma coisa louca. Não saberia dizer. Acho que uma das cenas mais impressionantes para mim foi como ele traduziu o desejo infantil, que aparece nessa cena que eu já contei. Quando a Vitória Abril pede para o Bandeiras Ata-me, acho que aquilo é impressionante do que ensina pra gente da questão do desejo, né? E acho que salto alto acaba com os saltos passando na rua e eles estão embaixo do piso, não é isso? Mas a minha cabeça não funciona assim, não. Não tem nenhum final que eu consiga capturar a cena completa e trazer aqui de pronto, não. Eu precisaria dar uma gugada, ver as cenas de novo. Pra você ver como é que funciona a minha cabeça. Então vamos acabar por aqui, então. Muito obrigado, queridos, e vamos nessa. Um abração, beijos para vocês. Obrigado. Beijo, Paulo, obrigada pelo convite. Beijo, obrigado. Valeu. Bom, antes de me despedir, eu quero passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. A gente convida grandes autoras e autores para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica de Zil Pimentel, que indica Temporada de Furacões, de Fernanda Melchior, publicado pela editora Mundaréu em 2021, em tradução do Antônio Cherchenesky. A história se passa num vilarejo de La Matossa, um lugar inóspito e extremamente violento e cheio de coisas misteriosas que acontecem. É uma narrativa que se desenvolve numa espécie de espiral caótica em que vamos acompanhando a reconstrução de um fato importante e decisivo que se passa logo no comecinho da história. A Melchior realmente é uma narradora extraordinária porque ela conta pra gente uma história como se a gente estivesse debaixo da pele de cada uma daquelas personagens que ela nos apresenta. Personagens inesquecíveis como Luiz Mi, Norma, Maurílio, Munra, Brando. É como se a gente
de alguma forma pudesse sentir também aquela desilusão, aquela tristeza, aquele desespero e também, claro, os sonhos que essas personagens têm. É um livraço, um livro que eu considero brutal e apoteótico e recomendo enormemente a leitura. Obrigada. Essa foi então a dica da Zil Pimentel, Temporada de Furacões, da Fernanda Melchor, publicado pela editora Mundaréu. E você? Qual é a sua dica literária LGBTQIA+. Conta pra gente lá nas nossas redes sociais no @451. Bom, e aproveita que você está aí com seu celular por perto e faz agora mesmo uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar estrelas para o nosso programa. É só clicar no ícone ali que tem as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Se você quiser, também pode indicar o 451 MHz para os seus amigos. É só compartilhar agora mesmo aí e mandar para os grupos de Zap ou para as pessoas com quem você gosta de falar sobre livros. Assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar aos novos amantes da literatura. Bom, e antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$20 por mês. Muito obrigado a Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Marcos Apóstolo, Maria Paula Barbosa, Leila Barreto, Thiago Barreto, Thaís Bichara, Carmen Manuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Marina Buendia, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Diogo Perrone Carvalho, Paulo Ladeira Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cogo, Eduardo Cruz, Aline Maria Drummond, Diogo Rossi Ambiel Facini, Mário Rick Fernandes, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Jorgino, Maria Filomena Gregori, Luciano Romenos Ferreira Guimarães, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Vivian Lembo, Leila Lima, Jaime Mendes, Lenívia Mendes, Valéria Midena, Lúcia Tormin Molo, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Ana Novaes, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Elisa Von Handel, Vitor Ribeiro, Leni Manzatti Rodrigues, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Senechal, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Caroline Takahashi Steffen, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, André Viana, Alexandre Vidal Porto. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do 90º episódio do 451 MHz. Isso mesmo, 90 programas e 4 anos no ar. Muito obrigado pela audiência. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 14 de julho. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.